Olá, meu amado, graça e paz, como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Gostaria de trazer uma palavra, ah, eu acredito que importante. Para explanar bem esse assunto, eu precisaria de uns 20 encontros desse aqui. Mas eu não quero tocar nas questões teológicas ou nas questões envolvendo corrupção dentro das igrejas, que a gente já está mais do que saturado de muito desvio de dinheiro, essas coisas. Não hoje. Eu quero ter apenas uma conversa franca, uma conversa simples sobre dízimos e ofertas, ok? Muitas pessoas questionam assim, por que não prosperam financeiramente? E é muito complicado a gente pegar um fator e aplicar para todos, porque cada caso é um caso. Tem muita gente que não prospera financeiramente porque é preguiçoso. Então, o fator preponderante daquela pessoa não prosperar é a preguiça, né? Tem outro que o grande problema é porque toma decisões sem um bom planejamento financeiro, né? Outro é porque vive em pecado. O pecado, ele bloqueia as áreas de nossas vidas, mas não só uma, não é só a área familiar, nem sentimental, a área financeira também. Às vezes a pessoa não prospera porque também não tem maturidade para ter muito dinheiro. Muito dinheiro na mão dessa pessoa é uma arma de destruição. É outro fator. E para quem entende, tem a Bíblia como regra de fé, não é para todo mundo, mas quem tem a Bíblia como regra de fé, também pode deixar de prosperar porque não é fiel nos dízimos e ofertas. Ok? E tem alguns até que dão dízimo e não prosperam porque eles não entendem a dinâmica dos dízimos e ofertas. E essa pessoa fica só naquela discussão. Dízimo e oferta existe ou não existe hoje em dia? Então, eu queria falar um pouco sobre a dinâmica. Eu não queria tratar de questões teológicas, não hoje, mas aquilo que a gente precisa entender como fonte original do dízimo e oferta, né? Então, eu queria falar de uma forma bem simples sobre o ato de dizimar e ofertar como uma forma de adoração. Adoração. Foi por isso que eu coloquei aqui no quadro dizimar e adorar. Eu creio que muita gente discorda da prática dos dízimos e ofertas. Muita gente discorda dentro da igreja. Mas eu não acredito que essa mesma gente discorde sobre adorar a Deus. Então, todo mundo concorda que devemos adorar a Deus, quem está dentro de uma igreja. E nem todo mundo concorda sobre dízimos e ofertas. Mas o que eles não sabem é que o dizimar e o ofertar tem como objetivo a adoração. Então, quem acredita e quem incentiva e quem entende que é correto adorar a Deus, não pode desassociar do dízimo e oferta. Pastor, isso aí é do Velho Testamento, isso aí é lei de Moisés. Não. Me desculpe, mas aqui é bem antes de Moisés. Mas, como eu disse, futuramente, quem sabe, a gente vai ter uma série de mensagens para que a gente entre nas questões teológicas sobre dízimos e ofertas, ok? Então, hoje eu queria falar de uma forma bem simples sobre o ato de dizimar e ofertar como uma forma de adoração, certo? Então, a gente vai usar o texto base, que está em Gênesis, aqui, capítulo 4, versículo 3 ao 7. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse, vamos ler primeiro o texto, que vai ficar mais fácil de explicar. Gênesis 4,
3 ao 7. Vamos lá. Diz assim: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, em outras versões diz assim: se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte: olhando, lendo a Bíblia, eu percebi que o primeiro ato de adoração da Bíblia, comprovadamente adoração mesmo, foi esse aí em Gênesis 4. Esse de Caim e Abel. Foi o primeiro ato de adoração da Bíblia, né? A gente não vê isso no Éden, né? No Éden, não havia pecado, era algo perfeito, né? E a adoração que nós fazemos é uma adoração de um ser imperfeito, um ser humano, para um ser perfeito, Deus, né? Então, o primeiro ato de adoração da Bíblia foi aqui em Gênesis 4. Veja que essa adoração, apesar de ser adoração, não teve música, não teve ministério de louvor, né? Não tinha levita, até porque não existia a tribo de Levi. Então, o primeiro ato de adoração da Bíblia não foi com violão. O primeiro ato de adoração da Bíblia não foi com piano. Mas o primeiro ato de adoração teve como objeto uma oferta. Uma oferta. Ah, pastor, mas não era dinheiro como o povo faz hoje. Aí eu pergunto a você, como poderia ser dinheiro se nesse período não existia dinheiro? Não existia. Tudo era na base do escambo, na base de era uma forma de troca de uma mercadoria por outra, né? Então eu tinha um cordeiro e eu queria feijão, então eu trocava o meu cordeiro por feijão. Não tinha dinheiro nessa época. O dinheiro surgiu no século 7 antes de Cristo, lá perto do livro de Jeremias, né? Então, o primeiro ato de adoração da Bíblia não foi com música, foi com oferta, que na época era uma espécie de dinheiro, porque as mercadorias serviam como troca por outras. E o que é que Deus deseja da verdadeira adoração, que nesse caso está ligado a uma oferta? Vamos parar com essa discussão, que isso, que Velho Testamento. Não, vamos entender o que Deus deseja da verdadeira adoração, que nesse caso está ligado a uma oferta. Gênesis 4, 3 ao 5, que a gente já leu 3 ao 7, mas eu queria ler só do 3 ao 5. Olha o que diz aqui, vamos ler aqui de novo, 3 ao 5. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. É uma outra versão aqui. E fechou a cara. Mas vamos lá. Vamos lá. A oferta de Abel foi um cordeiro, certo? Mas na Bíblia, o rei Davi diz que Deus não come carne de animal e não bebe sangue de animal. Em Atos dos Apóstolos, Lucas diz que Deus não pode ser servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. O salmista, nesse mesmo contexto, diz que ele não pode devolver a Deus o que pertence a Deus. Agora pense comigo.
O próprio dizimar, não sei se você já refletiu sobre isso, o próprio dizimar é algo incompreensível. Por quê? Presta atenção, como eu posso devolver a Deus o que já pertence a Ele? Olha que coisa. Como eu posso devolver a Deus o que pertence a Ele, o que já pertence a Ele? Tudo é dele. A pessoa diz, não, mas o dinheiro que eu tenho aqui, ó, esse dinheiro aqui que eu tenho, foi com o meu esforço, foi com o meu trabalho, então é meu e eu estou devolvendo os 10%. Não, cara. Se você entende que Deus é o criador de todas as coisas, você entende que o seu pulmão foi ele quem criou e foi ele que te presenteou. O ar que você respira foi emprestado por Deus. Se Deus pegar de volta o pulmão, o ar, você não tem força para trabalhar. Então, tudo pertence a ele, é dele. Só seria seu se você agisse sem a ajuda dele, sem o dedo dele, mas tudo tem o dedo dele. O seu pulmão, a sua saúde, o seu corpo. Então, o mais importante numa oferta, num dízimo, não é o dar, porque tudo já é de Deus. Pastor, não entendi. Preste atenção, eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Agora, preste atenção nisso. Imagine um pai e um filho que ainda depende desse pai. Então, vamos lá, imagine esse cenário. Um pai e um filho que ainda depende desse pai. Agora você pense no Dia dos Pais. Geralmente, o filho dá presente ao pai no Dia dos Pais. Concorda comigo? Geralmente é assim. Dia dos Pais, o filho dá presente para o pai. Só que quando o filho que depende do pai dá presente ao pai, ele está dando aquele presente com o dinheiro do próprio pai. Olha que coisa interessante. Ele depende do pai, então é com o dinheiro do próprio pai que ele dá o presente no Dia dos Pais. Então, quando Deus fala sobre a importância dos dízimos e ofertas, você não está dando algo que é seu, meu querido. Você está dando algo que é de Deus para Deus, como uma forma de agradar Deus. Porque o pai, quando recebe o presente do filho, ele sabe que esse dinheiro saiu do bolso do próprio pai. Mas mesmo o pai sabendo que saiu do bolso dele, o pai fica feliz. Ele não fica feliz, não é por causa do presente em si, mas é por conta da atitude do coração do filho que lembrou do pai. Então, quando você dá uma oferta ou dízimo, você não está dando do seu bolso. Tire essa ideia de que você é o bambambam, mas é do bolso de Deus, porque veio dele. E quando você não dá a oferta ou o dízimo, é como se o filho pegasse o dinheiro do pai no Dia dos Pais e não comprasse o presente para o pai. Ele pegou o dinheiro do pai para o Dia dos Pais, mas não comprou o presente para o pai. E ele colocou no próprio bolso. Isso é não ofertar e não dizimar, é pegar o dinheiro do pai para o Dia dos Pais e não comprar o presente e ficar com o dinheiro. E esse pai, quando percebe isso, ele não fica triste por causa do dinheiro. Ele fica triste pela falta de amor desse filho que não reconhece a generosidade desse pai. Quem não entende isso, não entende a dinâmica original da oferta e do dízimo. E vai ficar a vida toda naquela discussãozinha se dízimo existe ou não existe, se dízimo é bíblico ou não é. E fica na discussão rasteira. Então, quando você dá oferta, você não dá algo que é realmente seu, porque dele são todas as coisas. Você dá a ele o presente do Dia dos Pais com o dinheiro dele. Mas com o dinheiro dele, porque se ele
Eu já disse isso, meu amado. Se ele não te der um pulmão, se ele não te der o ar, se ele não te der a oportunidade, você já ficou doente algum dia? Quando você está sem saúde, você não consegue trabalhar. Ele te dá a saúde, a inteligência, ele te dá as condições. Sem essas coisas você não conquista nada. Tudo vem dele, meu amado. O criador da Apple, Steve Jobs, ele morreu aos 55 anos de idade por conta de um câncer. Eu pergunto a você, quantos milhões, ou talvez todo o dinheiro que ele conquistou na vida, ele não daria por mais um ano de vida? Então, do que adianta você ter uma empresa que vale mais de 600 bilhões de dólares e com todo esse dinheiro você não conseguir comprar um pouco mais de tempo? Então, tudo que você dá para Deus já é dele. E tudo que você deixa de dar é como se você estivesse roubando algo que é dele. É dele. Mas vamos lá. Vamos ler o versículo 4 e o 5 de novo de Gênesis 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Por que que eu falei da carne do animal e do sangue do animal? É porque na discussão teológica, muitos dizem que Caim foi rejeitado porque ele deu do fruto da terra e Abel foi aceito porque houve derramamento de sangue que representaria o sacrifício de Jesus na cruz. Mas, meu amado, não foi simplesmente o elemento da oferta que foi rejeitado, mas foi o coração do ofertante. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas não só a oferta, Deus rejeitou o próprio Caim. É por isso que por todo o Velho Testamento, Deus rejeita muitas ofertas. E não é porque a oferta é ruim, mas é o coração do povo que não é devotado a Deus. Enquanto muitos discutem na internet sobre dízimos e ofertas, Deus não centraliza o assunto no dinheiro que se dá, mas no coração de quem deu. É que nem a oferta da viúva pobre. O que chamou a atenção de Jesus não foi o dinheiro dela, foi o coração daquela mulher. Voltando para o texto, para a gente não gastar muito tempo, para o texto de Caim e Abel, não foi simplesmente o elemento da oferta de Caim que foi rejeitado, mas foi o coração de Caim. No decorrer do texto, a Bíblia diz que Caim ficou muito irritado, fechou a cara, ele ficou furioso. Presta atenção, amado. Você está pronto a ser repreendido por Deus? Porque é fácil a gente dizer que ama a Deus, mas na hora que ele repreende, ou na hora que ele diz não, ou na hora que ele diz espere, qual é a sua reação? Quando Deus te repreende, você não deve ficar irritado, furioso. Se isso acontece, é porque o seu coração ainda não é dele. Porque você não admite ser confrontado por Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, quando Deus repreende a gente, ele repreende na ferida. Ele não vai repreender por coisa boba. Ele vai repreender você naquilo que realmente está te controlando, está prejudicando sua vida, naquilo que você está pegado. É desse jeito que Deus vai te confrontar. E quando uma pessoa não tem um coração devotado a Deus, ele não aceita isso. Ele não aceita esse confronto. Então, meu amado, quando Deus te repreende, você deve se quebrantar.
não é, resistir, é se quebrantar e depois perguntar como ele quer. Ou seja, qual é a maneira, Deus, que te agrada? E não a minha própria maneira. Obedecer a Deus à minha própria maneira é a mesma coisa de desobedecer. Às vezes as pessoas me perguntam, por exemplo, nesse quesito aí de dízimo, pastor, eu posso dizimar metade na igreja e metade para alguém? Eu já ouvi muito isso. Pastor, esse mês eu ando apertado, eu não vou dizimar esse mês, eu posso dizimar dobrado no outro mês, porque esse mês eu tive muitos gastos. Amado, na verdade, você pode fazer o que você quiser. Essas perguntas não cabem, você pode fazer da sua vida o que quiser. O dízimo não é obrigatório, nada é obrigatório. Servir a Deus não é obrigatório, adorar a Deus não é obrigatório. Agora, se a gente está tratando de obediência, coisa é diferente. Se você está me ouvindo nesse vídeo e se interessa em obedecer a Deus, a coisa é diferente. Você está dizendo que quer. Ninguém está forçando você, ninguém está manipulando você com campanha, com congresso, com um monte de coisa por aí. Não, você não está sendo manipulado, você apenas quer obedecer, você quer fazer o que Deus se agrada. Então tem um grande problema. Muita gente quer obedecer a Deus manobrando Deus, manobrando o elemento da sua adoração a Deus, que nesse caso são os dízimos e ofertas. Então, obedecer a Deus do seu próprio jeito ainda é desobediência. E eu vou mais além. Preste atenção, não é uma questão apenas de boa intenção. Às vezes, uma boa intenção revela uma vida de pecado. Não é, eu vou repetir, não é uma questão apenas de boa intenção. Você pode ter uma boa intenção e mesmo assim está errado. Por quê? Porque se a sua boa intenção não for do jeito que Deus quer, não deu em nada a sua boa intenção. Imagine uma pessoa que é consumista exagerado, compradora compulsiva, e ela está te pedindo dinheiro e você dá. Talvez você teve uma boa intenção de ajudar, mas você piorou a situação dela, porque ela desse jeito não vai se libertar do consumismo. Eu vejo dois homens se relacionando e eles me dizem que a coisa que mais ia deixá-los felizes seria eu celebrar o casamento deles. Eu poderia fazer isso com a boa intenção de querer vê-los felizes. Mas eu não estou fazendo da maneira de Deus. Eu posso estar com uma boa intenção, mas essa não é a maneira de Deus. Então isso é desobediência. Já teve membro da igreja que me procurou querendo dizimar a mim. Não queria dizimar a igreja, queria dizimar diretamente a mim. E eu nunca aceitei, porque eu sei que não é a forma de Deus. Se fosse uma oferta, tudo bem. Uma ajuda, tudo bem. Mas a palavra dizimar, não. Mas essa pessoa tinha uma boa intenção, ela não tinha uma má intenção, ela queria me ajudar. Então, não é uma questão apenas de boa intenção, é uma questão da maneira de Deus, de como Ele quer. Não basta você dizer, estou obedecendo, não basta você dizer, tenho boa intenção. É importante saber como tem que ser feito, do jeito de Deus. Senão, não vale. O dízimo e oferta, como uma forma de adoração, deve ser feito nos padrões que Deus estabeleceu. Jesus não aboliu os dízimos, querido. Aí tem muita gente com uma pergunta, meu Deus, que pergunta, e por que no Novo Testamento não se fala tanto em dízimos? Gente, isso é muito simples. É uma questão exegética tão simples. Por que no Novo Testamento não se fala tanto em dízimos? Por uma simples razão.
de que as pessoas da época seguiam muito bem essa prática. Não há o porquê de você falar tanto sobre algo que é comum para todos. Todo mundo praticava isso. Não havia por que ficar falando o tempo todo disso. Era uma prática comum. Nada no Novo Testamento afirma que a prática dos dízimos e ofertas acabou. Hebreus 7 mostra a continuidade dos dízimos. Lucas 8,12. Olha aqui esse texto que algumas pessoas gostam de usar para refutar. Olha o que diz Lucas 8,12. Lucas 18,12, desculpe. Diz assim: o fariseu dizendo: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí tem gente que utiliza isso daí para refutar a contemporaneidade dos dízimos. Meu amado, nesse contexto, Jesus não aboliu os dízimos. O que Jesus condena aí não é a prática dos dízimos. Jesus condena a justiça própria do fariseu e não o ato de dizimar. Ele batia no peito para mostrar que fazia muito. Então, não era o dízimo em si, mas o ato errado, a intenção errada, a maldade do coração do fariseu. 1 Coríntios 9, esse texto aqui complementar, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui rapidinho. 1 Coríntios 9, versículo 13 e 14. Diz assim: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui Paulo faz um paralelo entre os levitas do Antigo Testamento e os obreiros do Novo Testamento. E de forma implícita, ele endossa a prática do dízimo, sim. Porque é simples, é uma ligação. Ele pega algo, dízimo, levita, do Velho Testamento, e ele aplica na Nova Aliança isso aí, gente. É simples, está mais do que comprovado. Só não enxerga quem não quer. O dízimo serve para a propagação do evangelho. Se não existisse dízimo, não teríamos pastores missionários se dedicando integralmente à pregação do evangelho. Não se paga aluguel de igreja com oração, meu amado. Para quem tem fome, não sacia com oração, não. É necessário dinheiro. Vou contar uma coisa para vocês que é surpreendente. Na pior fase da pandemia, só 5 pessoas da minha igreja é que perguntaram se eu, como pastor, estava precisando de alguma coisa. 5 pessoas. Vamos ler outro texto que o pessoal gosta muito de usar para refutar. Lucas 11, 42. Lucas, capítulo 11, versículo 42, diz assim, ó. Jesus dizendo: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Gente, usar um texto desse para dizer que dízimo hoje não existe é não saber interpretar texto. Essa pessoa, ela foi péssima na faculdade, na escola, em interpretação de texto ou redação. Não é possível que a pessoa não entenda um texto desse. Jesus não disse para os fariseus para não darem o dízimo. Jesus disse apenas que eles deveriam fazer essas coisas sem omitir as outras. O problema central é que muitos dizimam para barganhar, para se aparecer, e não como uma oferta de adoração. Tem gente que trata dízimo como se fosse
uma poupança, onde coloca dinheiro esperando retorno. Jesus nunca condenou os dízimos. Jesus condena o mau uso, gente. O problema não é o dízimo. O problema é o membro que dizima sem o coração. E a igreja também que recebe sem coração, como esses pastores mercenários que enriquecem, ficam milionários por conta dos dízimos e ofertas das pessoas. Os dois estão errados. O dizimista sem coração é um dizimista que vive à base da calculadora. Mas o dizimista com o coração é um dizimista que dá com alegria, porque adora a Deus com o que Deus já deu. Quem diz a Deus, eis-me aqui, não tem calculadora. Tem um coração desprendido do dinheiro. Mas voltando ao assunto de Caim, Caim ficou irritado. E ele ficou irritado, ele fechou a cara, porque Caim não era um adorador. É muito difícil, gente, conceber uma pessoa se intitular adoradora e não ser fiel nos dízimos e ofertas. É muito difícil. Porque nós adoramos com tudo que nós temos. Não é com uma coisa, não é com apenas uma prática correta, mas é com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Caim não era um adorador, sabe por quê? Porque o adorador não faz com as mãos, o adorador faz com o coração. E um dos motivos de Abel ter sido aceito é porque as mãos de Abel era o último estágio da sua adoração. A adoração de Abel começava pelo coração. Já a oferta de Caim era uma oferta apenas com as mãos e não com o coração. É por isso que Caim não ficou triste, ele ficou furioso. Isso é um ato não de alguém que está amando, mas de alguém que está esperando algo em troca e que não teve o que queria. Isso não quer dizer que a adoração com o coração não exige uma atitude. Exige sim, quem ama, obedece. Mas obedece do jeito de Deus e não do próprio jeito. É por isso que Deus diz, e a gente vê pela última vez, o versículo 6 e 7 de Gênesis 4, 6 e 7, olha o que diz aqui. Ó. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha que texto forte, né? Fazer o que é certo. Não é o que eu acho que é certo, mas é o que Deus diz que é certo. Para concluir, para não ficar uma palavra muito longa, o que tem a ver a adoração com dinheiro? Meu amado, em toda adoração, preste atenção, em toda adoração, mesmo nas culturas pagãs, a adoração envolve duas coisas. O coração do adorador e a entrega de algo na adoração. Um adorador, ele não chega ao ser adorado com as mãos vazias. Eu não estou dizendo que tem que ser só com dinheiro, mas nós estamos falando hoje sobre dinheiro. Adoração envolve o coração de alguém e a entrega de algo desse alguém. É por isso que em muitas culturas, e até no Velho Testamento, toda adoração tinha um sacrifício. Não havia adoração sem um sacrifício. Um exemplo disso é a história de Abraão. Abraão foi adorar, mas junto com essa adoração havia um sacrifício. Está lá em Gênesis 22, eu até anotei aqui, dos 5 ao 7, para não dizer que eu estou mentindo. Gênesis 22, dos 5 ao 7,
E aqui não tem nada a ver com a lei de Moisés, e a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão, segundo a promessa. Olha o que diz aqui. É o Novo Testamento que diz isso. Né? Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, olha a palavra aqui, adoração, adorarmos, voltaremos. E como é que adora? Com o coração, mas não só com o coração. Abraão pegou a lenha para o holocausto, o sacrifício, e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Vamos lá. Mas aí talvez se pergunte, o que adoração tem a ver com dinheiro? No caso de Abraão, o que era mais importante para Abraão naquele momento? Isaac. Isaac. Adorar, meu amado, não é música. Adorar é você declarar à pessoa adorada que nada é mais importante do que ela. Quando Jesus estava falando sobre deuses, ele não pegou e colocou Deus com o diabo. Ele colocou no mesmo texto Deus com dinheiro. Olha que coisa interessante. Não fui eu que disse isso, não foi nenhum pastor, foi Jesus que disse isso. Na mesma linha, ele não coloca Deus e o diabo, ele coloca Deus e o dinheiro. E ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Senhor, o que é Senhor? Senhor significa algo que controla você. Senhor significa quem você serve. É o Senhor quem diz o que você tem que fazer. Jesus disse que só existem dois senhores na terra. Na terra só existem dois senhores, não existe um terceiro. São só dois. Ou você serve a um, ou você serve ao outro, porque você não pode servir os dois ao mesmo tempo. Quando eu não levo a Deus na minha adoração a questão financeira, eu acabo dizendo para Deus que aquilo não pode ser sacrificado por conta dele. Porque eu tenho um apego àquilo. Quando eu sacrifico algo, eu estou abrindo mão daquilo para mostrar para o ser adorado que ele é mais importante. Essa é a grande importância do dízimo e da oferta. É pegar um que é Senhor, o dinheiro foi considerado por Jesus como um Senhor, como um Deus com letra minúscula, um Senhor. E para que esse Deus, esse Senhor, ele não tenha poder sobre a vida de alguém, ele não controle, ele precisa ser sacrificado diante do Deus verdadeiro. Ou você serve a Deus, ou você serve e é controlado pelo quê? Dinheiro. Tem um ditado que diz que o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Jesus está dizendo exatamente isso. Meu filho, cuidado. Cuidado com o dinheiro. Você vai acabar se tornando escravo dele. E quando você se torna escravo do dinheiro, o dinheiro deixa de ser dinheiro. Ele se torna um Deus. Ele se torna um ídolo. Ele se torna um principado que tem o nome de Mamon. A gente foi ensinado em muitas igrejas evangélicas que o diabo é o nosso maior inimigo. Jesus não concorda com isso. Jesus não concorda com isso. Jesus disse que só existem dois senhores que podem controlar o homem. Mas ele não menciona o diabo.
Jesus disse que existe algo mais perigoso que o diabo, e é o dinheiro. Aí essas igrejas que fazem campanha, correntes, a campanha diz: cuidado, o diabo não mexer no seu dinheiro. Jesus diz diferente, ele diz: cuidado para o dinheiro não mexer no teu coração. O diabo só vai mexer no seu dinheiro se o seu dinheiro mexer o seu coração. Então, a raiz do problema não é o diabo, mas é o coração no dinheiro. É por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, é interessante isso. Ele não diz que é a raiz de algum mal, ele diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Veja como o dinheiro tem um poder tão grande. Veja, se existe algo que se eu amar esse algo vai me fazer tão mal que ele vai ser a raiz de todo o mal da minha vida. O que você acha? O que deve ser sacrificado mais na minha vida? Isso daqui? Ou isso daqui que Deus diz que o amor a isso é a raiz de todos os males? Daí a importância de eu levar em sacrifício a Deus os dízimos e ofertas, porque se refere a dinheiro. Não como a gente vê nas igrejas por aí, mas da forma bíblica. Meu amado, o que faz você acordar toda manhã para trabalhar? Dinheiro. Você passa 30 anos trabalhando todos os dias por causa de quê? Dinheiro. O mundo gira em torno de quê? Dinheiro. Pessoas compram as outras nesse mundo com o quê? Com dinheiro. E quando o dinheiro se torna o nosso Deus, ele começa a fazer exigências a nós. O dinheiro começa a nos fazer propostas, sugere possibilidades, cobra da gente posturas, começa a mudar as nossas prioridades, começa a definir os nossos valores, começa até a criar em nós uma nova identidade e nós vamos esfriando na fé. Tem pessoas que quando começam a ganhar muito dinheiro, começam a buscar menos Deus. Porque está tendo tempo agora para gastar. Ele precisa de tempo para gastar, porque ele tem muito dinheiro. Quando o dinheiro passa a ser um Deus, você esquece quem você é e você passa a ter uma identidade que é alimentada por coisas. Que essa nova identidade diz que para você ser aceito, para você ser amado, você vai ter que se moldar e entender que o seu valor está no seu exterior. Aí os amigos com quem você decide andar, eles passam a ser controlados por essa nova identidade. Esse amor ao dinheiro controla como você arruma, como você corta o seu cabelo. É por isso que quando você não está se achando bonita, você não sai de casa. Mamon controla o quanto você gasta com sua aparência. Tudo isso por causa de um sistema que incute na sua cabeça que você não pode ter menos que os outros. Você tem que ser a pessoa mais bonita, você tem que ser a pessoa mais arrumada, você tem que ser a pessoa mais articulada, você tem que ser tudo mais. Porque uma roupa cara, um sapato caro, um cabelo diferenciado já te coloca numa posição superior aos outros. E você acha que é isso que protege e impõe respeito e admiração a você. Então, nada melhor do que você já chegar no ambiente com uma roupa bem melhor, com um sapato melhor, com um carro melhor, porque aí você já está meio caminho andado. Eu não digo todas, querido, mas algumas pessoas que só usam roupas de marca, de grife, elas usam não é só porque acham bonitas, mas elas entendem que o nome da marca confere poder a elas, porque elas perderam a identidade verdadeira. Para elas, o nome da marca é mais confiável do que o nome que elas têm na certidão de nascimento.
Quando o mamão governa, você compra mais do que você precisa e você gasta mais do que você ganha. Adoração tem a ver com dinheiro, meu amado, porque o dinheiro é uma espécie de Deus. Foi Jesus que disse isso. Você pode ver que é muito difícil, é fácil a gente emprestar uma caneta, emprestar qualquer objeto, mas é muito difícil a gente deixar alguém ter acesso ao nosso dinheiro. É como se a importância dele na nossa vida fosse muito grande. E o dízimo não tem o objetivo apenas de manter o aluguel de um galpão de uma igreja, ou de pagar a conta de energia, ou de honrar a vida de algum pastor missionário que se dedica de verdade, ou de ajudar numa obra social. Não. O dízimo revela também o coração da pessoa. Quem não dizima, o coração já foi revelado. Não esqueça disso. O dízimo revela o coração de alguém. Olhe a fatura do cartão de crédito ou o cartão de débito de uma pessoa e você vai ver o que essa pessoa ama. Porque eu uso o meu dinheiro nas coisas que eu mais amo, não tem para onde correr. Você não vai ver na minha fatura do cartão uma coisa que eu não goste. Eu vou gastar mais naquilo que eu gosto, que eu mais amo. Pense comigo. O que você entende sobre alguém que diz amar a Deus, que não vive na prostituição, não vive na imoralidade, ou seja, obedece nesses pontos, mas na parte financeira não? Não é estranho. O que isso quer dizer? Existe algo estranho com essa pessoa no quesito dinheiro, porque ela é fiel em tudo, mas nessa parte de dinheiro ela tem uma resistência. Então tem alguma coisa errada no relacionamento desse Deus dinheiro com essa pessoa. O não pecar é uma forma de adoração. Quando eu abro mão da imoralidade, eu estou adorando. Quando eu não minto, eu estou adorando. E quando eu dizimo, eu também adoro. Porque da mesma forma que a imoralidade não me controla, a mentira não me controla, o dinheiro também não me controla, porque eu não sou escravo dele. Se uma pessoa não consegue ficar sem mentir, ela é escrava da mentira. Se uma pessoa não dizima, não ajuda o próximo, não separa uma parte do seu dinheiro para algum trabalho social, é porque essa pessoa está presa ao dinheiro. Meu amado, o dízimo é uma prática que não foi abolida. E eu tenho presenciado por toda essa vida, por todos esses anos, a fidelidade desse Deus que se agrada em me ver devolvendo a Ele o que é dele, mas por um ato de amor, tanto a Ele quanto à obra dele. O dízimo está ligado à adoração. O dízimo revela o coração das pessoas. Só que o dízimo tem uma outra coisa e eu quero encerrar com isso. O dízimo, e você não precisa acreditar nisso, o dízimo reflete no mundo espiritual. Existe um reflexo no mundo espiritual. Quem é preso ao dinheiro, quem não dizima, e eu vou falar escrachadamente, quem não dizima, no mundo espiritual, essa pessoa, ela pode estar amarrada sem saber. Você pode não acreditar, eu acredito plenamente porque eu já vi isso muitas vezes. Existem seres espirituais, demônios, que se apoderam do dinheiro das pessoas que não são fiéis nos dízimos e ofertas. Você pode não acreditar nisso, mas existe um demônio chamado, no popular, tranca-rua. Ele fecha todas as portas nessa área financeira. Ele destrói as finanças das pessoas que não são fiéis, que nos dízimos e ofertas e que vivem apenas para si. Quero mostrar para vocês, para terminar, um vídeo de um pastor, amigo meu. Eu até conversei com ele semana passada. Tivemos uma conversa, ele querendo vir aqui para Aracaju. E veja o que aconteceu em um dos cultos que ele estava ministrando. Preste atenção.
quietinho aí. Dizimista fiel? Fiel mesmo? Olha, desempregado e fiel. Olha lá. Quem não é fiel? Missionário, não sou dizimista. Quem não é? Quem não é? Me arruma R$1 aí se você tiver. Tem? Me arruma aí. Não é dizimista. Você não é dizimista? Não? Me dá R$1 aí. Você pode me dar esse R$1? Pode. Não vai se importar não? Que não vai servir mais esse. Não, tá bom, só um. Amém? Olhe para cá, ó. Esses R$12 é de um dizimista fiel. Irmão, isso aqui é Bíblia. É Bíblia isso. Esse demônio, ele está trabalhando especificamente na área financeira. É chamado de tranca-rua. Ele tranca as portas. E a pessoa não consegue prosperar de jeito nenhum. Olha o que ele faz com as finanças de uma pessoa que não é dizimista. Por quê? Não é porque ele é da igreja, não, irmão. Não é porque a pessoa não é da igreja, é porque ela não obedece a palavra. Olha o que esse demônio faz. Mostra aqui, ó. Olha o que ele faz com o dinheiro. Olha aqui, ó. Ainda brinca. Olha só. Calma. Fica com ele. Fica na mão dele. Agora olha aqui, irmão. Isso aqui é de um dizimista. Olha meu sobretudo tão bonito. Esse aqui é de um dizimista fiel. Olha o que acontece quando o dinheiro de um dizimista fiel toca num demônio de miséria. Um demônio que age nas finanças. Olha como ele se desespera. Olha aqui, ó. Segura. Segura o copo dela. Amém? Vocês estão entendendo ou não? Segura o corpo dela. Aqui, olha o desespero que fica. Olha o desespero. Não consegue, irmão. Você quer esse aqui para você? Toma esse. Nesse aqui não. Nesse aqui não consegue tocar. Por quê? Porque essa pessoa obedece o quê, irmão? O pastor obedece a Bíblia. Amém, irmãos? Aqui, ó, toma. Não quer. Diga amém. Toma, irmão. Parabéns, continue assim, viu? Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? Nem todo mundo acredita nisso, gente. Viajando por esses lugares, do Brasil afora, eu presenciei isso muitas vezes. Você pode não acreditar nisso, mas eu acredito porque eu já vivi isso daí. Existem forças espirituais do mal que têm o poder de secar as finanças de alguém. Então, meu amado, que essa palavra toque no seu coração, não por medo, mas por amor, obediência e adoração ao Deus da Bíblia. Que Deus te abençoe.